Geralmente, quando a gente pensa num diagnóstico médico, tem aquela expectativa de uma precisão quase absoluta, né? Com certeza. Uma coisa bem de causa e efeito, que conforta muito. Exato. É tipo, alguém fratura um osso, você olha o raio-x e a linha branca da fratura tá lá. O médico aponta o dedo e diz onde tá o erro. Sim, é um problema contido. A mente humana adora colocar essas patologias em caixinhas perfeitas. Mas a coisa muda totalmente de figura quando a gente entra no mundo da neurologia. E mais especificamente, sabe, no universo da linguagem, depois que o cérebro sofre uma lesão. Ah, e a paisagem fica turva muito rápido. Fica. De repente, é como se aquela precisão do raio-x simplesmente desaparecesse. E por que isso acontece? Porque a gente não está mais lidando só com um mecanismo biológico isolado, tipo uma falha no motor. Nas afasias, o que está em jogo é a própria essência de como aquele indivíduo se coloca no mundo. E essa é justamente a missão da nossa investigação profunda de hoje. Vamos desempacotar isso para quem está ouvindo a gente. A ideia é entender o que rola com a nossa identidade quando o cérebro sofre um trauma. Um tema fascinante, aliás. Muito. E a nossa base hoje é o artigo Linguagem e Afasia, uma abordagem discursiva da neurolinguística. É um trabalho incrível da pesquisadora Maria Irma Hadler-Coudry, da Unicamp. É um divisor de águas na ciência clínica. E eu estou muito empolgada com isso porque o texto mostra que a afasia não é só um defeito mecânico. Exato. A Coudry propõe que a linguagem não é um monte de peças guardadas no cérebro. É uma prática viva, histórica, sabe? Sim, e para quem acompanha as ciências da linguagem e entender o impacto disso, a gente tem que olhar para o embate clássico, o modelo tradicional versus essa visão discursiva. O modelo tradicional, ou organicista, trata o cérebro só como um órgão cheio de compartimentos. Tipo a área de Broca para fala e a de Wernicke para compreensão. Isso. E aí na clínica o foco era puramente no déficit. O que está faltando nessa máquina? Eles usavam aqueles testes super padronizados, né? Tem um exemplo no texto que me deixou até um pouco revoltada, para ser sincera. Ah, o caso do teste Mini Mental State. Esse mesmo. É um teste super comum. Imagina a cena. Uma senhora de 74 anos e o avaliador entrega um papel escrito "feche os olhos". E a regra do teste diz que ela tem que ler em silêncio e só executar um movimento motriz. Só que ela faz o quê? Ela lê "fecha os olhos" em voz alta e continua de olhos abertos. E aí o modelo tradicional simplesmente reprova a senhora. Eles dizem que ela perdeu a capacidade de compreender ordens escritas. É uma miopia clínica absurda. Mas sendo meio advogada do diabo aqui, esses testes não são necessários para o rigor científico. A princípio a gente pensa que sim. Porque, tipo, se ela não fechou o olho, o dado clínico objetivo é que rolou uma falha ali. Por que reprovar ela é um erro tão grave? O que é fascinante aqui é o viés cultural que o teste ignora. Como assim? Pensa na história dessa senhora. Ela passou 74 anos aprendendo que textos em papel existem para serem lidos em voz alta e interpretados é perfeito. O GPS clínico subtrai a capacidade do sujeito. E é por isso que a abordagem discursiva é tão vital, porque ela traz o indivíduo de volta para a equação. O que leva a gente direto para o coração dessa investigação. Se um modelo médico apaga o sujeito, como a gente reconstrói ele? E aí entra o Emile Benveniste. Um gigante da linguística. Ele dá a arquitetura exata de como a gente constrói a identidade falando. Para simplificar para o pessoal de casa, a ideia genial dele é que a linguagem só existe porque a gente fala com um outro, certo? Exato. O sentido de si mesmo só acende por causa do interlocutor. O Benveniste fala muito do eixo eu, aqui e agora. Então não existe um eu boiando no espaço. Não, de jeito nenhum. O eu só toma forma quando se opõe a um tu naquele momento e lugar. E quando rola uma lesão cerebral e a afasia se instala, rola um terremoto nesse eixo, né? Um abalo sísmico mesmo. Não é só esquecer palavra. É uma fratura no sujeito. E a Coudry descreve isso de um jeito muito forte. Ela fala que aparecem dois sujeitos coexistindo no paciente, o S1 e o S2. O S1 é a pessoa antes da lesão. O profissional, a mãe de família, quem dominava a vida. E o S2 é o sujeito que surge com a afasia, que tem que lidar com as limitações daquele corpo estranho.
Ficam os dois numa tensão constante. Cara, deve ser angustiante demais. Imagina ter toda a sua mente, o S1, presa nas barreiras do S2. Como se olhar no espelho e ver outra pessoa. É uma dissonância cognitiva contínua. E o mais louco é que isso aparece concretamente na gramática deles, nos pronomes. Sim, os casos clínicos que a autora traz são a prova viva disso. Lembra do paciente JF? O musicista, um caso clássico dessa reorganização de identidade. Isso. Ele teve um AVC e ficou com um lado do corpo paralisado. Aí um dia ele estava tentando contar uma história e começou a confundir onde terminava a fala dele e começava do amigo. Uma confusão entre discurso direto e indireto. Aí é que fica realmente interessante. No momento de frustração, ele aponta para o próprio braço paralisado e solta. Calma que ele fala. Nossa, essa frase é muito forte. Para o modelo tradicional, isso seria só uma parafasia, um erro mecânico de vocabulário. Mas não é só um erro, né? Ele chamou ele mesmo de ele. Exatamente. O uso da terceira pessoa é um distanciamento psicológico. Ele está externalizando o estranhamento com aquele S2. Ele ainda não consegue colocar aquele corpo no eu. Caramba! E o pior é que às vezes quem empurra o paciente para esse distanciamento é a própria família. Tipo o caso da paciente AB. A senhora de 71 anos, sim. A equipe clínica notou que ela falava dela mesma na terceira pessoa o tempo todo. Ela foi passear, ela jogou cartas. E a resposta pro porquê disso estava no ambiente. A família achava que afasia significava que ela não entendia mais nada. Então eles pararam de falar com ela e começaram a falar sobre ela. Na frente dela. Ela já comeu, ela dormiu bem. Eles rebaixaram a paciente de tu para um simples ela. E como o cérebro dela já estava instável com a lesão, ela simplesmente absorveu essa terceira pessoa. Ela perdeu o eu. Se conectarmos isso ao cenário maior, a porta de entrada para a linguagem é sempre o outro. A família trancou essa porta. E como a clínica resolveu isso? Porque a teoria é linda, mas na prática, com estudantes de linguística, como isso funciona? A terapia linguística reabriu a porta com dinâmica simples. Eles usaram álbuns de fotos antigas. Para puxar as memórias do S1, né? Isso. E criaram conversas em tríade. A paciente, o terapeuta e uma terceira pessoa. Forçando um triângulo amoroso da gramática praticamente. Quase isso. A ideia era forçar a assumir o eu para falar com o tu sobre um ele. E funcionou. Ela voltou a dizer eu. Mas, espera. Isso resolve a questão dos pronomes. Só que e quando a afasia é mais caótica? Quando o paciente só fala jargões e palavras inventadas? Ah, os quadros de afasia de Wernicke. Aí o buraco é mais embaixo. A gente tem que usar o ambiente visual e cultural para abrir caminhos alternativos. Tem o caso da paciente MG, né? Que emitia muitos jargões e a equipe criou uma agenda visual com rótulos e recortes de revistas. Sim, a ancoragem visual devolveu o contexto para ela se comunicar. Mas o caso da JM é o meu preferido para explicar isso. A médica de 52 anos. Esse caso é surreal. Surreal. A fala dela mantinha a entonação do português. Mas as palavras eram jargões. Luxujô, quandi... Parece português, mas não significa nada. E a solução da clínica foi improvisar teatro no consultório. Esquetes teatrais, exato. Eu ri muito lendo essa parte. A pesquisadora vira e finge que é uma faxineira que acabou de limpar a casa da médica. Aí ela cruza os braços e manda um quero R$100 pelo serviço. E o que a gente esperaria? Que a carga emocional e social do teatro fizesse o cérebro da paciente travar de vez? Totalmente. Mas acontece o extremo oposto. A GM entra na onda, incorpora a patroa indignada e a comunicação flui. Ela discute o pagamento perfeitamente. E o jargão quase desaparece. Sabe por que isso acontece? Por quê? Existe uma diferença entre a linguagem proposicional e a linguagem pragmática automática. Traduz isso para os nossos ouvintes, por favor. A linguagem proposicional é aquela intelectual, de nomear coisas num teste. O caminho neural dela costuma quebrar na lesão. Já a linguagem emocional e cultural, ela usa rotas diferentes, mas espalhadas no cérebro. Então, o que estamos dizendo é que a gramática formal pode estar danificada, mas a capacidade humana de fazer sentido continua ali, só precisando de um atalho. Exatamente. O teatro da faxineira engatilhou um script cultural tão forte que burlou a rota danificada.
É tipo a interface de um computador. A tela bonita que a gente clica está travada pela lesão. O modelo tradicional olha e diz, o PC quebrou. Uhum. Mas o código-fonte, a vontade de falar, está lá no fundo intacta. A terapia discursiva acha uma porta dos fundos usando a emoção para acessar o sistema. Uma síntese extraordinária. O trabalho do terapeuta não é consertar a peça, é criar as condições para o sujeito achar essas rotas alternativas. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Significa que a afasia não arranca o sujeito de dentro da linguagem. De jeito nenhum. A necessidade de produzir sentido continua ali. E vamos ser sinceros, todo mundo tem momentos de incompletude, né? Aquele branco no meio da frase, a palavra na ponta da língua que não sai. A diferença é que o paciente afásico vive isso de um jeito muito mais intenso e abrupto. E a neurolinguística discursiva ensina a gente a focar no que a pessoa consegue fazer, não no defeito dela. E ensina uma lição de empatia brutal. Todos nós dependemos da paciência e da escuta do outro para sermos quem somos. Se a gente ouve a pessoa como incapaz, a gente silencia o sujeito dela. A forma como a gente escuta molda a capacidade do outro de falar. Nossa, isso é profundo demais. O que me deixa com um pensamento bem provocativo para encerrar nossa conversa de hoje. Qual? Bom, se a nossa identidade e a percepção que a gente tem do nosso eu dependem tanto de como os outros respondem pra gente. Certo. Até que ponto esse eu super independente que a gente acha que tem não é só uma ilusão solitária do cérebro? E até que ponto, na verdade, nós somos uma obra coletiva, sustentada pelas palavras e pela escuta de quem convive com a gente? É uma arquitetura emprestada, né? Uma bela reflexão para quem está nos ouvindo levar para a semana. Com certeza. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima investigação profunda.